Se você é um aluno ou estudante que está se preparando para os grandes vestibulares e não sabe nada, absolutamente nada, sobre o governo de Juscelino Kubitschek, fica comigo porque eu vou te ensinar tudinho nesse vídeo, eu vou te explicar tudinho sobre o que aconteceu nesse governo. Então, vamos lá! Fala aí, meu povo, aqui quem fala com vocês é o Carlos Henrique, eu também conhecido como Carlão, sou youtuber educacional de história e estou aqui para ajudar você, estudante, a passar nos grandes vestibulares que nos esperam e que nos aguardam por aí. Bom, minha gente, o tema da nossa videoaula de hoje é o governo de Juscelino Kubitschek, que vai de 1956 a 1961, ou também o governo JK, que fica mais fácil de falar também, minha gente. A nossa videoaula vai ser dividida em 4 partes. A primeira delas eu vou falar sobre o governo Café Filho, o que aconteceu depois do suicídio de Vargas. Depois eu vou falar do governo de Juscelino. Vou falar da construção de Brasília com vocês e, por último, as consequências que houveram nesse governo, porque assim como todo governo, também teve suas consequências. Acompanhando aqui a linha de raciocínio, nós vimos na última videoaula que por motivos, de haver aqueles episódios anteriores, da pressão da população, da renúncia do governo de Vargas, o Vargas ele ficou com depressão pelo motivo dos episódios que houveram, pelo assassinato que houve do guarda de Carlos Lacerda. E aí agora Vargas ele pega uma depressão durante um certo período de tempo e no dia 24 de agosto de 1954 Vargas pega uma arma e atira no seu peito e se suicida. E aí, ali ele morre, minha gente. Agora Vargas, ele morre agora. E quem vai ficar depois agora do seu governo, nesse período, do final de 54 até o ano de 1955? Nós sabemos, minha gente, que o governo de Juscelino Kubitschek, ele vai de 56. Só que Vargas, ele morre em 1954. Então, nesse período de tempo, o que vai acontecer agora? Nesse período de tempo, minha gente, durante um ano, nós vamos ter 3 presidentes que vão fazer parte desse período. O primeiro deles, o Café Filho, que vai governar. Depois, o Carlos Luz. E depois quem vai vir também é o Nereu Ramos nesse período. Mas calma que eu vou explicar isso aqui para vocês rapidamente o que aconteceu dentro de um ano. O Café Filho, ele vai governar então o Brasil, ele vai no final de agosto de 1954 até novembro de 1955. Só que ele não vai ficar esse período todo, minha gente. Por quê? Ele vai ser o vice-presidente, ele era o vice-presidente de Getúlio Vargas. E o Vargas, ele não tinha muita aproximação com o Café Filho. Mas por que ele se tornou vice-presidente? Porque naquela época, minha gente, quando tinha as eleições, você votava, tinha aquele presidente e tinha aquela pessoa que estava sendo vice do presidente. Então o presidente falava assim para a população: vocês vão votar em mim, mas também votem nesse amigo aqui, que vai ser meu vice-presidente, esse meu amigo aqui, entre aspas, porque ele não tinha muita aproximação com o Café Filho. Então a população, além de votar no Vargas, também votava no Café Filho. E aí, minha gente, depois que Vargas morre, o Café Filho ele vai ficar momentaneamente, vai ficar ali naquele governo ali, e ele promete para a população que ele vai seguir as ordens de Getúlio Vargas. Só que, minha gente, era para correr tudo certo, ficar tudo numa boa, tudo tranquilo. Só que não, minha gente. Ele vai sofrer problemas aqui no coração, Café Filho, que ele vai ter que se afastar do seu governo, se afastar um pouco do cargo eleitoral e vai ter que cuidar da sua saúde. Olha só o que houve. Agora, minha gente, quem vai entrar agora no poder vai ser o prefeito, o presidente da Câmara Federal, dos deputados, que vai ser o Carlos Luz. O Carlos Luz, ele vai ficar momentaneamente também naquele governo, não vai ter muita coisa que ele vai fazer. E aí, minha gente, o que vai acontecer agora? Vai acontecer uma forte repercussão. Vocês se lembram da UDN, da União Democrata Nacional, que era totalmente contra o governo de Vargas também? Eles vão entrar, os udenistas vão entrar de novo ali, e agora eles vão fazer enormes ações políticas para impedir eleições presidenciais e para impedir também a posse do JK, porque naquele período estava tendo agora período de eleições naquele momento. E aí, minha gente, o que vai acontecer? Pelo motivo dos udenistas entrarem e fazerem essas tais ações,
Quem vai entrar agora é o Henrique Teixeira Lotz, que é o ministro da Guerra do Brasil, e agora ele vai fazer o contragolpe, conhecido como golpe de 11 de novembro, a qual ele vai tirar o Carlos Luz do poder e vai colocar o Nereu Ramos, que também vai ficar por pouco tempo ali no governo. E aí, minha gente, durante esse período agora, essa forte repercussão, olha só, vai ter uma forte crise política. Vargas morre. Quem fica no governo depois é o Café Filho. Ele pega problemas do coração. Ele vai ter que tratar agora da sua saúde. Depois quem vem é o Carlos Luz, que fica momentaneamente ali. Só fica 3 dias só de governo, minha gente. Ele vai assumir no dia 9 de novembro de 1955. E ele só fica governando o Brasil só 3 períodos. Só em 3 dias só, minha gente. Por muito pouco tempo. E por motivos também do Henrique Teixeira Lotz ter entrado e ter feito esse contragolpe aí do 11 de novembro. Nereu Ramos vai entrar agora nesse período, também vai ficar por pouco tempo ali. E agora, nesse tempo, minha gente, vai ser o tempo de eleição presidencial. E agora, quem vai ser os candidatos que vão entrar nesse período? Os candidatos que vão entrar nesse período é o Juarez Távora, que é da UDN, da União Democrata Nacional, o Adhemar de Barros, que é do PSP, o Plínio Salgado, que é do PRP, e também o Juscelino Kubitschek, que também é do PSD ou do PTB. E é importante lembrar também que o João Goulart, ou também conhecido como Jango, ele também vai entrar nesse período também. Ele vai entrar como deputado também nesse período de eleição. A ideia do Juscelino Kubitschek, o governo dele, o que ele pregava, era o desenvolvimentismo econômico e industrialismo, o que não era muito diferente do Getúlio Vargas. Ou seja, ele acreditava que o Brasil poderia se avançar de uma forma econômica, fazendo as dívidas externas, fazendo o industrialismo e fazendo então esse desenvolvimentismo econômico. Era isso que a política de Juscelino Kubitschek pregava nesse período. Tanto que teve um slogan do Juscelino Kubitschek, chamado de 50 anos em 5, o qual ele acreditava que o Brasil ia avançar economicamente de maneira simples e de maneira eficaz também, minha gente. Então era basicamente isso. O que nós temos que ter em mente quando uma prova ou quando uma questão de vestibular for perguntar sobre isso pra gente, qual que era o principal motivo, o principal objetivo do governo de Juscelino, era basicamente isso: desenvolvimentismo econômico e também o industrialismo, novas ações governamentais voltadas para a economia do Brasil nessa época. E além disso, minha gente, é importante nós lembrarmos o seguinte, que no governo dele, quando estava tendo as eleições presidenciais, ele fazia muitos acordos com vários grupos, e ele recebeu, de tanto fazer acordos, apoios da burguesia industrial brasileira, dos comunistas e também dos militares legalistas daquele período. Aí o que vai ter agora são os resultados então das eleições naquele período. O JK, ele vai receber 36% dos votos, o Juarez Távora vai receber 30% dos votos e o Adhemar de Barros vai receber 26% dos votos, o Plínio Salgado vai receber 8% dos votos e o João Goulart vai receber 44% dos votos. Ou seja, minha gente, quem vai ganhar então nesse período vai ser o Juscelino Kubitschek e também o João Goulart. Só que, mais uma vez, quem é que vai entrar agora de novo? A UDN. A UDN vai querer impedir o governo de JK. Vai querer impedir que ele entre como presidente do Brasil. E aí o que vai acontecer agora é que a UDN ela vai montar um novo argumento dizendo que o JK ele não alcançou a maioria absoluta dos votos, que seria o quê? Os 51%. O que se tornou naquele momento um absurdo, porque as leis brasileiras falavam que você tinha que alcançar uma maioria simples dos votos, ou seja, mesmo que sendo menor que 51% e sendo maior em comparação com o número de votos dos outros candidatos, você também ia vencer a eleição. Como por exemplo, nesse período, como o presidente JK, ele recebeu 36% dos votos, ou seja, em comparação com os votos dos outros presidentes, ele teve um maior número. Então foi uma maioria simples, não necessariamente dentro dos 51% dos votos.
Agora, o que nós vamos falar agora nesse período do governo de JK? Nós vamos falar o seguinte, que JK apresentou o plano de 31 metas para o seu governo. Mas o senhor Juscelino só pode falar um pouco sobre esse seu plano aí de 31 metas no seu governo aqui no Brasil? Ô Carlão, meu plano de 31 metas priorizou bastante a questão da energia elétrica, a questão da energia nuclear, do carvão mineral, da produção, do refinamento do petróleo e além disso também da hidrelétrica. Além do mais, eu também trabalhei bastante com o transporte, com as ferrovias, com os aeroviários, com a marinha mercante, com as rodovias e além disso também eu investi bastante em mais de 6.000 quilômetros de estradas para suportar a produção e industrialismo também nesse meu governo, Carlão. Além disso, eu trabalhei bastante com a indústria pesada, como o aço, a borracha, o alumínio e também os automóveis nesse meu governo. Olha só, eu sou o cara e você quer saber mais a porcentagem de investimento que eu tive? No transporte eu tive 29% de investimento, na infraestrutura eu tive 20%, na energia elétrica eu tive 43% e além disso também na alimentação eu tive 3,2% e também na educação 4,3%. Assim, senhor Juscelino, mais uma coisa, o senhor estava tendo um plano em mente de construir Brasília no Planalto Central, você pode falar um pouco mais sobre esse plano aí? Então, meu amigo, a minha ideia mesmo foi transferir então a capital do Brasil aqui para o Planalto Central, que é Brasília, e aqui eu tive ajuda também de trabalhadores migrantes do Nordeste que ajudaram também na construção dessa cidade durante muito tempo, durante muitos anos, e esses trabalhadores aqui foram também os considerados candangos, porque eles foram os primeiros moradores também aqui dessa cidade. Os planos de Juscelino para o desenvolvimentismo econômico de nosso país contribuiu bastante para a economia daquela época. Porém, assim como todo governo, houveram também consequências que agravaram diversos problemas naquele período governamental, no final do ano de 1961, como por exemplo a falta de investimento na alimentação e na educação, geraram problemas na produção de alimentos, também da disponibilidade de terras e também da disponibilidade de vagas nas universidades. Além disso, também pelo aumento da dívida externa que houve naquele período, também houve um aumento da cifra de 3 bilhões de dólares. Além disso, o nosso Brasil sofreu uma inflação de 39,4%. Com isso, Juscelino é deposto do cargo de presidente no dia 31 de janeiro de 1961 e depois de algum tempo, Juscelino falece no dia 22 de agosto de 1976 em um acidente de carro quando estava vindo para a cidade de São Paulo. Meus queridos, essa foi a videoaula de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem com seus amigos, colegas e familiares para que o YouTube venha perceber que esse vídeo tem um conteúdo relevante, um conteúdo importante para ajudar vocês nos vestibulares. E é isso, minha gente. Tchau, tchau. Até mais.